o John ministrou 3 vezes seguidas, acho que foram seguidas, né? Baseado no texto de Atos 9:31. E ele falou de todos aqueles pontos e só faltou um, que é o encargo que eu tenho aqui da parte do Senhor e da parte dele também, né? Então vamos ler mais uma vez. O texto está na tela aí. A igreja, vamos ler juntos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, essa parte final crescia em número, é a parte que eu quero compartilhar com vocês. Quando o Ion começou a trazer essa palavra, tanto em Porto Alegre como em Canoas, nós compartilhamos uma conversa por WhatsApp ou por telefone, e baseado nesse texto e mais outros textos de Atos. Então, o Roberto Leandro já viu me convidado para compartilhar nesse encontro, antes mesmo de eu ter conversado com o Ion, e eu já tinha essa palavra. Então, quando o Ion falou de novo e insistiu que nesse sentido que eu falasse sobre isso, eu vi como um cumprimento do Senhor para repartir com a igreja. Crescia em número. Quero falar um pouco sobre crescimento da igreja, esse último tema aqui, e tenho assim no meu coração 2 objetivos no meu coração, ou 2 expectativas para que o Senhor faça aqui entre nós. O primeiro é que cada um de nós seja motivado e se comprometa, a partir de hoje, a anunciar a Jesus a pelo menos uma pessoa por semana. Segundo, é que nós encontremos aqui 10 ou 20 evangelistas que anunciam a Jesus pelo menos 7 pessoas por semana. O evangelista tem que ter mais trabalho, recebeu mais graça e mais poder. Então, para todos nós, 1 por semana, 1 para 7 dias, eles 7 dias para uma semana. Será que nós vamos ter 10 ou 20 evangelistas aqui, pessoas que têm essa carga, que estão fazendo ou que têm forte essa carga do Senhor? Nós sabemos que sempre nosso ponto, que nós sempre fomos mais frágeis como igreja, foi na multiplicação, na evangelização. Deus sempre acrescentando, trazendo, mas estamos num tempo em que Deus está falando que nós precisamos crescer em número. E eu quero, para isso, usar o livro de Atos, para mostrar para vocês, compartilhar com vocês que o crescimento, ele é uma marca constante da saúde da igreja. Então, quero que vocês abram comigo o primeiro texto. Vou ver que eu vou me virar aqui nesse púlpito aqui. 0 quilômetro. Isso aqui é nosso ou isso aqui é daqui? Tem até parece uma Bíblia aqui, né? Mas eu gosto daquele nosso lá. Aquele lá é beleza. Amados, quando nós vamos buscar um modelo para a igreja, Deus nos deu o livro de Atos. Durante a história toda, até os nossos dias, Deus tem feito muitas coisas e muitos movimentos na igreja, muitas coisas que Deus tem feito na história. Então nós vemos que coisas muito marcantes, como a reforma, né, com Lutero, foi um marco. Nós temos o movimento com John Wesley, que depois gerou o metodismo, e toda a evangelização tremenda, e os grupos pequenos começaram ali muito fortemente
naquele período. O movimento pentecostal, que gerou as igrejas pentecostais. Nas décadas de 60 e 70, o movimento carismático, que aconteceu no meio de denominações tradicionais, começaram as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. Movimento do discipulado, de qual nós fazemos parte, temos bastante influência. E hoje nós vivemos numa outra era da igreja, que eu vou chamar da igreja conectada. Nós somos hoje uma igreja conectada, está todo mundo conectado pelas redes sociais. Hoje nós temos acesso a todos os tipos de pregadores, pregações, reuniões, louvores. Então nós estamos conectados, nós não somos mais uma ilhazinha, um grupinho, uma congregaçãozinha lá no fundo de Canoas. Vamos falar fundo, porque eu moro lá em Niterói, lá no fundo de Niterói, tá? Para ninguém se ofender, no fundo de Niterói. Só nós, que a gente até receber a notícia levava uma semana. Agora não. Agora às vezes estamos recebendo a notícia na hora da reunião. Se eu perguntar aqui como é que foi o jogo, já tem foi gol agora. Não, irmão, deixa, guarda o celular aí, né? Então temos todos esses moveres de Deus, e há muita coisa boa nisso tudo, muitas coisas preciosas de Deus, e que nós temos que aprender com os irmãos, temos que ter humildade de aprender com todos que são do Senhor. Mas nenhuma desses movimentos, eles são completos. O padrão de Deus está no livro de Atos. Deus nos deixou uma história e uma experiência onde aqueles irmãos passaram por tudo quanto foi tipo de experiência. Se nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver quantas experiências diferentes eles passaram, seja de derramamento do Espírito Santo. Aí nós podíamos pensar, mas o movimento pentecostal também. Nós vimos conversão em massa. Nós vamos, também tem lá evangelismo lá na África, lá com Daniel Colenda. Perseguição, nós temos forte na igreja da China, nas igrejas nos países muçulmanos e outros países comunistas. Eles passaram por experiência de dons, milagres, visões, profecias, conflitos internos. Houve conflitos internos, lembram que houve problema entre as viúvas dos helenistas e as viúvas de Jerusalém, que teve que ser resolvido. Ali foi estabelecido aqueles primeiros 7 homens para cuidar das mesas. No livro de Atos vai mostrar o estabelecimento de igrejas. As missões começaram. Paulo e Barnabé são enviados, vão para outros lugares, igrejas são estabelecidas, presbitérios são formados. Há prisões, açoites, terremotos movidos pelo Espírito Santo, a ressurreição de mortos. Então eles experimentaram de tudo que nós podemos imaginar no espaço de pouco mais de 30 anos. Nós estamos aqui, começou aqui em Canoas em 87, mais 3 anos, tem 40 anos. Que eu saiba, não tivemos nenhuma ressurreição de morto ainda. Está chegando a hora. Então o livro de Atos é um modelo, é um padrão. Não quer dizer que eles não tinham dificuldades, porque a igreja atual e todas as eras têm dificuldades e vai ter. Irmãos, não pensem que tem uma igreja que não passe por dificuldades, por crises, por julgamentos de Deus. Isso é o Senhor trabalhando no nosso meio. Então não tem uma igreja na nossa visão ideal, que nada acontece de ruim, tudo é bom, todos os irmãos são quase como anjos, ninguém fala mal dos outros, são tudo amorosos, queridos, não se irritam com nada. Tem alguma igreja aqui em Canoas assim? Não precisa levantar a mão.
Depois me diz aí que eu vou para lá. Não, a igreja passa por isso. O problema não é ter os problemas, o problema é como enfrentá-los. Teve uma divisão entre Paulo e Barnabé, dois apóstolos tremendos. Que coisa, que absurdo pensarmos nisso se fosse hoje. Mas o Espírito Santo não parou de trabalhar. O Espírito Santo não parou de agir. E Deus foi no devido tempo colocando em ordem todas as coisas. Então eles são o modelo que nós devemos olhar, que nós devemos nos inspirar para julgar como nós estamos vivendo como igreja. Lucas é o escritor do livro de Atos e ele tem alguns objetivos a escrever o livro de Atos. Ele era um grego que se converteu a Cristo. Ele era um companheiro de Paulo, especialmente nas viagens marítimas. E quando Paulo está preso em Jerusalém por 2 anos, ele então, provavelmente nesse tempo, ele escreve o Evangelho de Lucas. Ele está lá em Jerusalém, ele tem acesso aos apóstolos. Alguns entendem que até contato com Maria ele teve, pelo que ele relata a respeito do nascimento. Nenhum tem a informação detalhada, como Lucas retrata ali no capítulo 1. E ele era um médico, então ele tinha interesse em saber como isso aconteceu. Imaginem um nascimento de uma virgem para um médico, objeto de estudo. Ele tinha interesse em saber todas essas coisas, queria saber. Então tem coisas em Lucas que nenhum dos outros evangelistas ali, dos 4 que escrevem os evangelhos, relatam. Parece também que Lucas, e o segundo período é quando Paulo vai preso e vai para Roma, fica 2 anos preso lá também. Lá possivelmente é o período em que Lucas escreve o livro de Atos, que é uma continuação do evangelho. Ele era um pesquisador, ele era um homem inteligente, um homem que sabia reunir informações, e ele escreve um relato preciso. E muitos entendem que o livro de Atos foi escrito com um objetivo. Ele não foi escrito com o objetivo na cabeça do Lucas de chegar até nós. Esse era o objetivo do Espírito Santo. Lucas escreve para quem? Teófilo, uma pessoa que nós não sabemos quem é. Ele disse assim: excelentíssimo Teófilo. Ele manda essa carta, o Evangelho de Lucas, e depois de novo manda então endereçado a esse homem. Muitos têm entendido que esse homem possivelmente fosse o advogado de Paulo. E esse livro de Lucas e de Atos foi escrito por causa da defesa de Paulo lá em Roma. Isso não é uma coisa totalmente provada, mas é muito possível que tenha sido isso. Há vários indícios que demonstram como Lucas escreveu o livro, como ele teve essa intenção, ou no mínimo isso ficou muito marcado para Teófilo, que possivelmente ou certamente era uma pessoa importante ao ser chamado de excelentíssimo. Vocês observarem lá, tem outros governantes no livro de Atos que são chamados de excelentíssimo, excelentíssimo Festo. Então são pessoas que estão numa cadeia acima de autoridade. Mas também, acima de todas essas coisas, Lucas tem um objetivo. Ele quer mostrar como o Evangelho saiu daquela cidade de Jerusalém e passo a passo chegou até Roma, a capital do império. Se vocês olharem lá, no título diz de Jerusalém a Roma. E embaixo ali está de Canoas a Brasília. Não é para ir de Canoas de Brasília, tá? É a Brasília. Alguém já teve Brasília aqui? Ó, vários, olha ali, rapaz. Belo carro, né? Na época, né? Agora. Atos capítulo 1, versículo 8. Abram comigo. Atos 1, 8.
Eu sei que vai projetar lá na tela, mas sempre é bom abrir a Bíblia, senão a gente fica mal acostumado, né? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos ler junto. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui Jesus está dizendo que vocês vão receber poder. Não saiam de Jerusalém, diz para os discípulos, não saiam daqui para fazer nada enquanto vocês não receberem o poder do alto. E para que vocês vão receber o poder do alto? Para ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Lucas, ele inicia o 8º versículo de Atos, e ele agora vai, de etapa em etapa, vai mostrar como o evangelho se expandiu de Jerusalém para a Judéia, Samaria, Galileia, Antioquia, Ásia Menor, Europa, até chegar à capital do Império, Roma. Lucas, quando escreve o livro, ele divide ele em 6 partes. Muitas vezes nós não notamos isso, a gente lê ele na sequência como uma história, mas Lucas, em final de cada parte, ele faz uma espécie de um resumo. Aquele texto que o John trabalhou conosco aqui, 9:31, é o segundo resumo. O primeiro resumo está no capítulo 6, versículo 7, que diz assim, eu vou ler no meu aqui: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então aqui ele fecha esse resumo. Aonde é que Lucas está se referindo? Qual é a região geográfica que Lucas está se referindo aqui? Jerusalém. Cidade de Jerusalém é onde estavam os apóstolos, onde estava a igreja, é onde foram batizados no Espírito Santo, onde os 3.000 se converteram, onde aquele coxo na frente do templo foi curado, onde Pedro e João foram presos, levados pelo Sinédrio, investigados, foram soltos, continuaram a pregar o Evangelho. E é onde há aquele conflito, no início do capítulo 6, aquele conflito entre as viúvas dos judeus e as viúvas helenistas. Helenistas porque eram judeus também, mas viviam na região grega, né? É como se tu sai do teu país, né? Tu é brasileiro, mas aí tu vai morar lá na Argentina. Então seriam as viúvas dos argentinianos, tá? Não são argentinos porque eles são brasileiros que vivem na Argentina. Então houve aquele conflito. E aqui então Lucas encerra essa primeira fase, que é Jerusalém. O que acontecia aqui? O número dos discípulos aumentava. Qual é a conclusão dele? Uma é geográfica, a primeira é Jerusalém, e o segundo aspecto é que crescia o número dos discípulos. E ainda acrescenta que um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Também um crescimento em número, mas aqui é importante que os sacerdotes, aqueles homens judeus que criam no judaísmo e que agora estavam sendo salvos, se entregando ao Senhor. O segundo, e aqui então começa uma nova fase, é quando então é a perseguição, é o testemunho de Estevão, e Estevão depois da sua pregação, capítulo 6, capítulo 7, é apedrejado, é morto, e começa uma grande perseguição em Jerusalém. Lá no capítulo 8, versículo 1, não precisam abrir, ou pode pôr na tela, diz que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos
exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, há uma perseguição, diz que todos, exceto os apóstolos, só ficaram os apóstolos em Jerusalém, e todos os outros, Jesus tinha dito: e quando perseguirem vocês numa cidade, o que vocês façam? Vocês devem fazer? Ficar esperando para ser açoitado? Não. Fuja. Fugir não é medo, é ordem de Jesus, viu? Vai para outra cidade. É estratégia. É estratégia do Senhor. E aí, quando eles estavam ali naquele mover, todo mundo em Jerusalém, como se fosse Canoas. Deus está fazendo, Deus está derramando, Deus está curando, batizando o Espírito Santo, as pessoas estão sendo ressuscitadas, as pessoas estão se convertendo, glória a Deus. Vamos sair de Jerusalém? Não, está muito bom aqui, vamos lá, gente, vamos continuar. O salão está cheio, glória a Deus, que maravilha. Mais e mais, os sacerdotes também estão sendo salvos agora. O que o Espírito Santo permite que aconteça? Uma perseguição. Por quê? Por todas as circunstâncias, mas Deus usa as circunstâncias para continuar o seu propósito. Jesus disse: sereis cheios do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Onde é que eles vão aqui? Para a Judéia e para Samaria. O Senhor tem um interesse em ampliar geograficamente a obra. Deus usa circunstâncias. Quem sabe a enchente não é uma circunstância para alguns de nós sairmos. Quem sabe não tem uns 3, 4 famílias que têm carga de ir para outra cidade. O Senhor usa as circunstâncias também para alcançar outras regiões, outras pessoas. E aqui então nós vamos ter o relato de Filipe, quando Filipe prega lá na Samaria, tem a conversão do Saulo, e lá no final do capítulo 9, versículo 31, é o texto que o Ion trabalhou muito conosco, diz que a igreja tinha paz por onde? Por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. O que está acontecendo? Qual é a região geográfica que foi atingida agora? Judéia, Galileia e Samaria. Jerusalém está dentro da região chamada Judéia. Depois, mais acima, tem a Samaria, e mais ao norte a Galileia. Tudo aquilo é o território de Israel. Então é como se, não era bem assim, mas era como se hoje Judéia fosse um estado, Samaria fosse um estado, Galileia fosse outro estado. E a capital do estado, vamos dizer, da Judéia seria Jerusalém. Então eles saem dali e vão se espalhando em todo Israel. E o que está acontecendo aqui? A igreja crescia em número. Não só em Jerusalém, agora em todo Israel. Judéia, Samaria, Galileia. Vamos imaginar que Jerusalém é Canoas. Vamos valorizar Canoas, tá? Canoas é o centro do mundo nesse momento. E quando se espalha, eles vão para Judéia, Samaria e Galileia. O que seria para nós isso? Seria a grande Porto Alegre, seria o estado do Rio Grande do Sul. Nossa região toda aqui, dos gaúchos. E eles se espalharam por todo o canto, por todo o estado. E aqui Deus continua trabalhando. Pedro é usado então para pregar aos gentios, na casa de Cornélio. De novo, mais adiante, os discípulos são presos, o Tiago é morto, o apóstolo Tiago é morto. E lá no final do capítulo 12, diz assim: entretanto, a palavra de Deus crescia
e se multiplicava. O que aconteceu nesse período do 9:31 até o 10:24? Esses mesmos homens que saíram pela perseguição, eles também foram para outras regiões pregando aos judeus. Mas eles vão até uma cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia, eles pregam não só aos judeus, mas também a alguns gregos. Então aqui o evangelho agora já está começando a sair do âmbito dos judeus e ir também para os gentios, é um início. E vão para Antioquia, que é uma cidade gentílica, mas tem sinagoga judaica. É lá que Barnabé, quando eles sabem que tem uma igreja formada, que tem pessoas convertendo, os apóstolos mandam para lá Barnabé. Barnabé vê a graça de Deus, vai até Tarso, busca o Paulo, e ele os dois junto com outros 3 homens, são uma espécie de um presbitério. Tinha profetas e mestres ali, e eles estão buscando o Senhor, eles estão se chegando ao Senhor nesse período, e Deus começa a falar pelo Espírito Santo e diz assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu já designei para eles. E para onde é que então vão esses homens? Para onde é que Barnabé, que Barnabé antes estava mais na frente, né? Para onde eles vão? Eles vão para uma região chamada na época Ásia Menor. Eles começam a ir, e se nós lermos aqui os lugares a partir do capítulo 13, acho que eu não li, né? O 12:24 diz: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então de novo aqui em Antioquia, chegou até Antioquia, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E aí começa outra etapa, é o capítulo 13, quando então Barnabé e Saulo, eles estão ali como uma espécie de um presbitério em Antioquia, só diz que havia profetas e mestres, e o Espírito Santo diz, né, e o que eles estão fazendo? Adorando o Senhor e jejuando. O Espírito disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E eles vão para Chipre, eles vão para Seleucia, eles vão para Pafos, para Perge da Panfilha, e todas essas regiões que é da Ásia Menor. Então, como eu disse, Jerusalém para nós é como se fosse Canoas. Judéia, Samaria e Galiléia é como se fosse o Rio Grande do Sul. Antioquia é como se fosse Santa Catarina. Quem é que quer ser missionário em inglês? Ninguém, glória a Deus. Então, eu sei que o Leandro quer, né? Então, Santa Catarina é Antioquia, mas agora eles começam a ir para a Ásia Menor, eles começam a avançar nessas regiões, e eles começam a ganhar pessoas para Cristo, e começam a haver igrejas naquele lugar. No capítulo 14, eles vão pregando, alguns lugares eles têm que fugir, e quando eles voltam, eles vão estabelecendo os presbíteros. Glória a Deus, o Senhor está avançando. No capítulo 16, versículo 5, encerra com mais um resumo de Lucas essa fase. Diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Vocês estão vendo a progressão? Cresce em número, mas cresce geograficamente. Lucas está mostrando que Atos 1:8 está se cumprindo, está avançando, crescendo em número. Agora, o que acontece? Vai Paulo e novamente, agora já não mais com Barnabé, eles têm aquele racha, né? E Paulo pega o Silas como companheiro e juntamente Timóteo,
e eles vão de novo para a Ásia Menor. Só que quando eles estão indo para a Ásia Menor, aí o Espírito Santo intervém e eles não conseguem ir para onde eles pensavam que o Espírito Santo estava mandando. E ali eles têm uma resistência do Espírito Santo, até que eles têm uma visão. Um varão, um homem, macedônio, aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí eles têm uma espécie de uma conversa, um concílio entre eles, e diz que, diante daquilo, eles entenderam que o Espírito Santo estava mandando eles para a região da Europa. E a primeira cidade que eles entram é Filipos. Então, o Senhor já havia cumprido o trabalho de Paulo na Ásia Menor, naquele momento. E o Senhor queria ampliar geograficamente agora no que hoje é muito para nós a Europa. Então ele vai entrar em Filipos, ele vai passar por Corinto, ele vai passar pela Galácia, ele vai passar pela Grécia. O Evangelho está aumentando e sendo pregado também nesses lugares. E no capítulo 19, versículo 20, de novo, o Lucas faz um fechamento dessa quinta parte. O que diz lá no 19, 20? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O crescer da palavra de Deus é crescer porque alcançava pessoas, estava aumentando a pregação, aumentando as conversões. E a última parte é quando então Paulo acaba depois voltando para Jerusalém, é preso, e a maior parte do tempo ele está preso, e ele está testemunhando aos governantes, e querem pressionar ele a ser julgado em Jerusalém, e ele disse: não, apelo para César, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. Como ele era cidadão romano, ele apelou para César e teve que aguardar um tempo até que foi enviado para Roma, porque o Senhor tinha um propósito. Deus queria também que o Evangelho chegasse até o centro do Império Romano. Então, se Canoas é Jerusalém, se Grande Porto Alegre, o interior do estado, é Galiléia, Samaria e Judéia, se Antioquia é Santa Catarina, se Ásia Menor é Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a Europa é o resto do Brasil. E Roma é Brasília, é o centro do poder. Lá em Roma tinha quem? O imperador romano. Lá em Brasília tem quem? O imperador brasileiro, Cada lugar. Dom Pedro I, Não tem mais, já passou a voz dele. E no final do livro de Atos, capítulo 28, quando Paulo chega a Roma, Lucas então conclui o livro. E no versículo 30 e 31 diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Aqui não fala diretamente em crescimento, mas nós sabemos, quando Paulo escreve, de que toda a guarda pretoriana, que eram aqueles soldados que faziam turnos acompanhando ele, escutaram o Evangelho. E esses homens certamente propagaram entre os soldados no Império Romano. Muitos ali se converteram. Então, em todas estas fases, essas 6 partes do livro de Atos, nós vamos ver crescimento em número de discípulos e em extensão geográfica. Esse é um termômetro bom para a igreja, que se resume na palavra crescimento. E aqui eu não estou falando em transferência de crente,
Não é crescimento quando vem assim, saiu daqui do nosso meio e foi lá para outro lugar. Veio do outro meio e veio para o nosso lugar. Teve crescimento? Não. Não cresceu. Só transferiu, porque já é discípulo do Senhor. Glória a Deus, por algum motivo o irmão veio, ou o irmão saiu, glória a Deus, vamos cuidar, vamos ajudar, o irmão foi para outro lugar, vai ser abençoado. Glória a Deus. Mas isso não é crescimento, porque já é do reino de Deus. É a mesma coisa assim, vamos dizer, eu tenho 2 filhos, aí um vai morar em outro lugar, aí quando ele volta, cresceu o número dos meus filhos? Não, continua o mesmo. Quando ele vai para outro lugar, cresceu o número dos meus filhos? Não, continua o mesmo, são 2. São 2 filhos. Então isso não é crescimento, não estou dizendo que não é bom, que nós não podemos ajudar os irmãos, mas crescimento é quando nasce no reino alguém, quando entra o Espírito Santo numa pessoa morta e ela é ressuscitada, amém? Isso é crescimento. Por isso, se nasceu uma pessoa lá na presbiteriana, lá na Assembleia de Deus, lá na Batista, glória a Deus, houve crescimento. A gente gosta que cresça entre nós, né? É bom, né? Mas crescimento é quando é salvo, quando entra no reino de Deus, quando faz parte da família de Deus. Esse é o padrão do Senhor, seja crescimento em número, seja crescimento em expansão geográfica. Há 3 coisas que são básicas para nós termos o entendimento correto, é a base para esse crescimento. A primeira coisa, nós temos que saber quem nós somos em Cristo e qual é a nossa missão. Se nós achamos que nós somos público, que a gente vive para ser atendido, que a gente contrata 2 presbíteros para eles fazerem coisas por nós, então nós não entendemos qual é o nosso papel. Nós pensamos, não, Roberto e Leandro, eles que orem, né? Estou precisando, tem uma lista de coisas que eu preciso. Roberto e Leandro são os pastores, são pagos para isso, então se virem. Não entendi o meu chamado como discípulo, nem a minha missão. Eu sou membro do corpo, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim. Quem é que está feliz porque não vai para o inferno, mas vai e já está na vida eterna com o Senhor? Amém? Espero que todos. Deus quer que todos estejam felizes. Aqueles que não conhecem o Senhor, que se conheçam o Senhor, que se tornem pessoas que realmente experimentam o Senhor, que nasçam no reino. E temos que saber a nossa missão. Nós somos chamados para ser e fazer discípulos. A segunda coisa que nós temos que entender o que é a igreja e a sua missão. A igreja, gente, não é o local do encontro. Eu sei que vocês sabem disso, mas é bom a gente reforçar. Não é o lugar do encontro. A igreja, para ser igreja, não precisa de lugar de encontro. Quem que precisa para ter igreja? 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Aonde? Em qualquer lugar. Usamos espaços? Precisamos? Sim, é bom, é útil. Como é que nós estaríamos numa noite fria como essa, lá na Praça São Luís, ali, aquela frente do Colégio Auxiliador, não sei como é que chama, aquela praça ali. Imagina nós reunidos ali, todo mundo batendo os dentes. Né? Então é bom o lugar, aquecido, gostoso, com cadeira, água, cafezinho. Não, cafezinho não tem. Mas quem sabe, a dica vai para a próxima.
Mas a igreja não é isto, a igreja não é evento, não é encontro de casais, por mais que isso seja uma bênção. Tem gente que está louco para casar só para estar no encontro de casais. Não, só não, né? Mas também, né? Como eu disse, igreja não é prestação de serviço. Oram por mim, me ajudam, me abençoam, escutam meus problemas. Não é prestação de serviço. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é orgânico, ele é móvel, ele é ágil, ele não é parado. Por isso que é bom até que a gente saiu daquele salão por um tempo para nos mover um pouco. Sacudir o esqueleto. Sai um pouco. Quando comecei a participar com os irmãos em Porto Alegre, nós mudávamos seguido de lugar, porque não tinha nenhum lugar que era nosso. Sempre estávamos, até que o dono dizia, Deus não pode ficar mais, daí os presbíteros disseram assim, até semana que vem não sabemos aonde. E aí vamos orar, e o Senhor providenciava um lugar, íamos para outro lugar, e aí era no Teatro Presidente, Teatro Leopoldina, e era no Colégio Bom Conselho. Não tinha um WhatsApp, e todo mundo estava lá no encontro seguinte. Igreja é ágil, é o corpo, onde estão 2 ou 3 reunidos, por isso que é tão bom que temos casas que nos facilitam para estarmos juntos. E temos que entender a missão da igreja. A igreja está aqui para acolher, nós somos o coletivo dessa missão. Individualmente temos uma missão, mas coletivamente temos essa missão de alcançar as pessoas e de acolher, e de amar, e de servir, e de formar essas pessoas no caminho do Senhor. Igreja não é a placa, nós sabemos. Quer uma placa? Tem gente que é placa, não quero falar sobre isso, mas beleza, eu sou a favor de placa. Põe uma placa na frente da tua casa. Não estou debochando, estou falando sério. Ali é o melhor lugar da igreja. Sabe por quê? Porque lá está todos os dias. Lá tu pode dizer, aqui tem uma família que ama e serve a Jesus. Se tu precisa, vem aqui que nós vamos te acolher. Alguma coisa assim. Poderíamos fazer isso. Placa no salão, nós que temos reunião de vez em quando, o pessoal passa lá. Não. E a placa que anuncia alguma coisa, né? Não anunciamos a igreja, nós anunciamos a Jesus. Não fazemos propaganda da igreja. Eu sou da igreja tal, eu sou. Não. Quer colocar uma coisa no teu carro? Põe alguma coisa que anuncie Jesus, que proclame o Senhor. Essa é a igreja, em todo lugar, em qualquer lugar. Terceira coisa, nós temos, desses 3 aspectos do crescimento, é sabermos quem nós somos em Cristo, nossa missão, o que é a igreja, a sua missão, e entender os dias que nós estamos vivendo, gente. Nós temos que olhar os dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se o Senhor está voltando agora, no tempo que nós estamos imaginando, que em muitas épocas já se achou que Jesus estava voltando pelas circunstâncias. Certamente no tempo da Segunda Guerra com Hitler, muitos pensaram, e se eu estivesse naquela época vivo, acharia que Hitler era o anticristo. E que ele estava dominando, avançando, era um homem mau que estava dominando o mundo inteiro, a Europa inteira. Mas não foi. Ele era um tipo de um anticristo, mas não é esse anticristo que virá ainda. Então nós não sabemos, mas nós sabemos que nós observamos os movimentos das nações, a fúria das nações contra o Senhor. Nós observamos as perseguições, nós observamos as ideologias, nós observamos o ódio que se levanta. Cada vez mais tem mais crente perseguido e crente morto no mundo. O cristianismo hoje é a religião mais perseguida no mundo. O Brasil e os Estados Unidos ainda são nações que têm muita gente crente.
São parâmetros ainda que segurem muita oração. E por isso é um trabalho intenso do inimigo para dominar essas duas nações. Porque muitas outras nações da Europa já estão dominadas. Então nós temos que observar o tempo que nós estamos vivendo. Quanto tempo que nós vamos ter de liberdade? Não sei, mas nós temos que estar atentos. Quanto tempo vai ter Bíblia disponível para a gente comprar, ler ou dar para uma pessoa? Quanto tempo vamos ter liberdade para nos reunir em algum lugar? Temos que estar atentos. As coisas podem mudar. Temos que ser ágeis, prontos para o tempo que estamos vivendo. Agora, eu entendo assim que todas as coisas do Senhor, elas são simples, porque nós somos pessoas de mente curta. Por mais inteligente que a gente possa achar que é, comparando com o Senhor, nós somos gente de mente muito curta. Quanta dificuldade os discípulos tinham para entender Jesus. Não é assim com a gente também? Quanta dificuldade que a gente tem para entender, compreender e aceitar e se render ao Senhor. Mas o Evangelho, ele é simples, o caminho do Senhor, ele é simples. E às vezes nós queremos ver então esse crescimento e nós ficamos paralisados. Como nós vamos fazer? Nós temos a nossa Jerusalém aqui. Quantos habitantes tem Canoas? 350, 400. Roberto sempre me disse que os dados ali do IBGE estão abaixo aqui, né, Roberto? Roberto conhece o da prefeitura. Então vamos dizer que tenha 400 mil, mesmo que não esteja registrado. 400 mil habitantes. Como é que nós vamos alcançar 400 mil habitantes? Ainda que não é nossa responsabilidade fazer isso sozinho, mas como nós vamos? O que o Senhor nos ensina? Temos que ser fiel no pouco. É que é muito 400 mil para a gente pensar. Devemos começar pelas coisas fáceis. Porque quando nós pensamos que é difícil, nós paralisamos e daí nós achamos que alguns só conseguem fazer alguma coisa. Só aqueles que têm um ímpeto evangelístico e tal é que vão cooperar. E aí nós ficamos paralisados. Eu só estou orando, eu não sei falar, eu sou tipo Moisés, assim, eu sou duro de língua, né? Eu tenho dificuldade, eu não sei falar. E aí nós não sabemos, ficamos paralisados. Mas o Senhor diz que é simples, começa com o pouco. O que é começar com o pouco no nosso dia a dia? A maioria de vocês aqui mora em casa, sei que tem uns que moram em condomínios e tal, mas não vai, volta e meia, alguém que bate lá na tua porta, na tua campainha, o entregador, um vendedor, um pedinte, vai, né? Quando alguém te pede ou vai te servir, ele é refém teu, nesse sentido de que ele vai te entregar um pacote, enquanto tu não assinar, ele não pode ir embora. É uma oportunidade. Se um pedinte vai te pedir, tu sabe, me ajuda, eu te ajudo, mas antes eu quero te falar uma coisa. O pedinte, o que ele vai fazer? Vai embora, a não sei que está muito endemoniado, vai sair correndo. Tá? Mas é oportunidade. Vai numa loja, vai comprar, chega lá, vai comprar. As mulheres que gostam de comprar mais, não? Nem todas, né? Chega lá e vai comprar um par de brincos. E escolhe. Quanto tempo a mulher, numa loja só de brinco, leva para escolher um par de brincos? O marido só deu dinheiro para um. A vendedora está ali, desesperada para vender. É o momento de alguma coisa comunicar. Ela está te servindo, ela está esperando para vender, para ganhar uma comissão. Esse é o simples. O frentista do posto. Há coisas simples de serem feitas, que não exigem nem prática nem habilidade. É um folheto que tu dá. Estou tão envergonhado, mas vou te dar um folheto.
Glória a Deus. Vou te dar um Novo Testamento. Estou vendo que tu está triste hoje, posso orar por ti? Sei eu, tantas coisas. Começa com o simples. Não pensa que tu já vai lá para a praça, para o Eduardo Gomes, para o Capão do Corvo, leva lá um banquinho, sobe lá e grita e prega e canta, expulsa demônio já na primeira vez. Pode ser que alguns façam, mas começa com o simples, vai avançando. Estão entendendo, queridos? Não é tão difícil, né? Exige, claro, um passo, exige uma negação, mas é muito mais fácil quando nós começamos a trabalhar com coisas fáceis, que o Senhor, pessoas que o Senhor nos coloca. Quem é que tem rede social aqui no celular? Tem um WhatsApp, tem alguém que não tem WhatsApp? Todo mundo tem. Uma mensagem evangelística no WhatsApp, não precisa nem aparecer a tua cara ali. Pode até tirar do teu perfil a foto, se tu vai ficar com vergonha. Mas tu pode comunicar. Olha, hoje aqui tem uma palavra de Deus que eu quero repartir para ti, para o teu colega de trabalho, para o teu amigo, para o teu vizinho. É mais simples. Comece com o simples, comece com o mais fácil. Agora, isso também está difícil para ti, então, convida então para vir na reunião. A gente nunca deu muita ênfase nisso, mas se é para escutar o evangelho, é melhor que convide para a reunião. Vem para a reunião, vem para casa. Olha, hoje lá o Roberto vai pregar o evangelho lá, tem uns músicos bons lá, que nem um que, uma vez nós saímos aí para pregar aí e convidar para uma reunião, daí eu dizia assim, olha, lá é muito bom o nosso salão, tem ar-condicionado e tal, tem música legal. Estão vendendo a igreja, né? Oi? Aquele texto sobre a parábola dos talentos, quando o Senhor entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, o que acontece? O primeiro multiplica, de 5 ele faz mais 5, o que tem 2 faz mais 2, e o que tem 1, o que ele faz? Ele enterra. E aí quando o Senhor volta e fala com o que tem 5, elogia o que tem 5, elogia o que multiplicou de 5 para 10, multiplicou de 2 para 4, e questiona por que aquele, ao menos, não colocou para render nos bancos para dar juro. O que é o juro? A gente não pensa nisso, a gente fala, o cara enterrou. O que é o juro? Ah, tu tem o talento, mas nem isso tu está usando. O que é o juro? O juro é aquilo que tu faz render quando tu não vai trabalhar com aquilo. Tu aplica, pelo menos tu devolve uma taxa de juro. Nós damos aquele dinheiro para quem sabe trabalhar, quem sabe render. Ainda que não era a expectativa do Senhor, mas pelo menos tu passa para quem rende. Como é que eu posso fazer juros do talento que eu tenho se eu não estou usando? Investe em quem está usando. Tem gente que tu está vendo que evangeliza na congregação, paga a gasolina dele. Olha, eu vou colocar, quanto é que tu precisa de gasolina, porque eu sei que tu está evangelizando e tu está gastando o teu dinheiro. Eu quero te dar 20 Novo Testamento, porque eu sei que tu está entregando aí. Isso é usar o juro. Eu não estou usando o talento, mas eu estou fazendo um juro. Um pouquinho eu estou distribuindo. Investe nas missões, investe em pessoas que estão trabalhando, multiplicando. Usa o teu dinheiro para a glória de Deus, para apoiar aqueles que multiplicam. Amém? Porque senão o Senhor vai, olha, não, se tu chegar pelo menos com juros, o Senhor diz, aprendeu, pelo menos essa lição a gente aprendeu, né? Invista e gere juros. Agora, quem são as pessoas mais fáceis para nós atingirmos? É mais difícil abordar na rua, é mais difícil. Nós já fizemos enormidade de experiências
de rua. Já entregamos Bíblias, já batemos nas casas para convidar, entregamos flor. Agora fiquei sabendo que uma pessoa aí que recebeu uma violeta, não sei quanto, 2012, agora foi objeto de novo de um contato. E disse assim: eu recebi, me convidaram e eu nunca fui. Eu vou contar, não sei se é bem história assim. Não foi só a violeta que se entregou, se falou do Senhor, né? Nós fazíamos pesquisa no parque, a gente ia no Parque do Capão do Corvo e usamos a pesquisa. Época eleitoral é sensacional, né? Porque daí o pessoal pensa que é para eleição, a gente pergunta: e aí, qual é que são os problemas da cidade e tal, o que tu acha? Daí pensa que é uma pesquisa eleitoral. E no final tu consegue usar e dar uma entrada para o Evangelho. Fizemos tantas formas, há tantas formas, mas são desafiadoras, abordar diretamente. Mas tu pode começar com os teus parentes. O que Jesus disse para o gadareno que foi liberto? Vai para os teus e conta como o Senhor, o Deus, como Deus teve compaixão de ti. Vai para os teus parentes. Tem parente no interior? Missão translocal. Quem tem parente no interior aqui? Ou em outro estado? Vários. Alguns talvez convertidos, mas outros não. São pessoas que devem ser objetos do teu evangelismo, da tua oração, dos teus whats. Nós temos também, amados, que aproveitar para evangelizar os que vêm na reunião. Porque há pessoas aqui que estão caminhando, mas ainda não renderam o seu coração ao Senhor. Então são alvo do amor de Deus. Observe os que estão precisando aqui de Cristo aqui, no nosso encontro. Para depois pensarmos em missões extralocais, translocais, outros lugares. 3 pontos chaves para a evangelização, para o crescimento. Nós precisamos uma mobilização constante. Isso tem que ser uma coisa que a gente está sempre trabalhando, conversando, incentivando. Não é pressão, não é cobrança, gente, não é relho. Vamos lá, que nem lembra aqueles filmes dos caras remando lá embaixo? Aí tinha o feitor lá: remem, evangelizem. Está evangelizando? Não funciona assim com o Senhor. A mobilização não é para humilhar, não é para competir, não é para dizer: eu ganhei 100, tu ganhou só 90. Não, nós ganhamos 190. Glória a Deus, o Senhor ganhou 190, o Senhor gerou 190 filhos de Deus. Cada um contribua segundo a medida aqui de oferta, mas também. Não, a mobilização é para incentivar. Leva tempo às vezes, mas precisamos. Como é que nós poderíamos alcançar essa cidade de Canoas? Temos aqui, quantas pessoas nós temos aqui? 200? Hoje? 200 pessoas, tá? Sem considerar as crianças, 200 pessoas. Canoas tem 400 mil pessoas. Imagina, 400 mil dividido por 200. Quanto que dá? 20 mil, né? 2 mil. 2.200, 400 mil. 2 mil. Cada um teria que falar para 2 mil. Mas olha só, imagina que, vamos deixar os apartamentos aqui, que é mais difícil de entrar, condomínio fechado, vamos reduzir a população aqui para 200 mil pessoas, 50 mil casas, uma média de 4 pessoas moram numa casa, casas com mais, casas com menos. Vamos dizer que tem em Canoas, isso aqui é só uma estimativa minha aqui, 50 mil casas, onde é mais fácil de tu teres
o acesso. Então, 50 mil casas, 4 pessoas por casa, 200 mil, metade da população de Canoas. Imagina se nós tivéssemos um projeto de entregar 50 mil Bíblias, 50 mil Novo Testamento, e mais um livrinho de evangelístico, que nos custaria aí uns R$10. O Novo Testamento tem Novo Testamento a R$5. Isso que não estou falando em comprar 50 mil, que talvez conseguisse preços melhores. Gastaria R$10 por cada casa. Quantas casas são? 50 mil casas. Quanto é que dá? R$500 mil. Quem é que tem aí? Alguém aí quer dar oferta hoje? Não. Não estou pedindo não, amados. Só estou fazendo um cálculo. Mas se nós quiséssemos, nós queremos tudo para hoje. Muitos aqui, né? Eu nunca gostei muito disso, porque eu não gosto de leite, mas muitos foram da geração Nescau, Toddy. Tudo é instantâneo. Então a gente quer ganhar Canoas para Cristo até segunda-feira. Mas nós já estamos quase há 40 anos, só nós aqui. Como nós poderíamos pensar em 10 anos? 10 anos. Trabalhando 10 meses por ano, tendo 2 de férias. Só para ajudar no cálculo. Quantos meses são? 10 meses por ano, 10 anos, são 100 meses, certo? Nós temos 50 mil casas. Isso aqui só para ajudar o raciocínio, eu quero dizer para vocês que não é tão difícil fazer algumas coisas como nós pensamos. Por isso que nós temos que ir pelo caminho mais simples. Começar pelo mais simples. Temos 200 pessoas, mas Jesus diz para a gente não ir sozinho, então vai em dupla. 200 pessoas, dupla de 2, equipe de 2, 100 equipes. 100 equipes. Que vão trabalhar durante 100 meses. Quantas casas cada equipe teria que bater? 50 mil casas, 100 equipes que vão trabalhar durante 10 anos ou 100 meses aqui. Cada equipe seria responsável em 10 anos por chegar em 500 casas. É bastante. Mas em um ano seriam quantas? 50 casas. Em um mês seriam quantas? 5. Só nós aqui. Uma vez por mês, usando 2 horas no mês, e pegando esse valor, dividindo esse R$500 mil, dividindo em 10 anos, dividindo em 10 meses, e dividindo em 200 que nós somos, daria R$25 por mês para cada um, para comprar uma Bíblia e um material evangelístico, e em 10 anos nós teríamos alcançado 50 mil casas. Seria um feito heróico? Seria, para nós é, né? Mas é tão difícil? Tu poderia contribuir com R$25 mensal e 2 horas por mês para alcançar esse objetivo, Alexandre? Seria muito difícil? Não quero mais, só isso. Porque depois tem outra tarefa para ti que é evangelista. Eu só quero dizer isso para ver que não é tão difícil. Eu não estou dizendo que ao chegar numa casa, entregar uma Bíblia, que tu vai pregar todo o Evangelho. Vai ter gente que não vai abrir a porta, vai ter gente que não vai rejeitar, vai ter gente que vai soltar os cachorros, vai ter gente que é crente. Eu não estou transformando o evangelismo numa fórmula matemática, não é isso. Eu só quero mostrar que é mais simples do que a gente tem às vezes na cabeça. Isso é do diabo que nos impede. Tudo parece tão difícil, e o Senhor, para Ele, as coisas são mais simples. Isso que eu não estou nem falando em contar com o Espírito Santo, em pregar o Evangelho, curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos. Imagina numa rua, qual é a rua ali, aquela principal ali, das 5 colônias? Araçá,
Araucárias. Já morei por ali, mas Araucárias. Imagina se ali um morto ressuscita. Todo mundo vai ficar sabendo. Glória a Deus. Não estou falando nisso, estou falando na coisa simples. Porque o poder é do Senhor e Ele é que manifesta. Agora, ok, em 10 anos nós chegamos em 50 mil casas, metade de Canoas. 200 mil pessoas direta e indiretamente, porque quem vai nos atender é uma pessoa, mas talvez aquilo chegue aos outros da casa. Mas se nós, como eu falei no início aqui, nos dispusermos, nós que somos 200, nos dispusermos a uma vez por semana falar algo do Senhor para alguém, e vou reduzir para 50 semanas para facilitar o cálculo, em vez de 52, nós vamos falar para quantas pessoas por ano? 50 pessoas. Em 10 anos para 500. Como nós somos 200, 500 vezes 200... Quanto dá? Pode pegar a calculadora aí. 100 mil. 100 mil proclamações. Ainda que a gente vai acabar repetindo, eu falo para um e o Roberto fala para o mesmo daqui um pouco. Vai repetir, vamos reduzir que não chegue a 100 mil, mas 50 mil pessoas talvez escutem de nós. Agora, se eu tenho 20 evangelistas aqui, que falam 7 pessoas por semana, durante 10 anos, 50 semanas por ano, quantas pessoas eles vão falar? 70 mil. Mas vamos dizer que vão repetir, porque encontraram de novo uma pessoa, 35 mil. É só cálculo assim, tá? Não estou dizendo que é assim que vai acontecer, só para facilitar o nosso raciocínio. Então, no final de 10 anos, amados, nós teríamos 50 mil casas atingidas, cerca de 200 mil pessoas nessa casa, uma estimativa, né, que todos escutassem, e mais 85 mil pessoas uma abordagem direta. E esse meio milhão seria R$25 por mês para nós. Isso que eu estou falando em dar, porque, né, não necessariamente, mas sempre é bom dar, porque é melhor dar do que receber. E a palavra de Deus tem efeito. Meu pai foi dos Gideões Internacionais por muitos anos e eu sei quanta gente se converteu a ele entregar aqueles Novos Testamentos. A palavra do Senhor, lida, não volta vazia. Então, amados, eu só fiz isso, e ainda para concluir pensando que desse montante todo de pessoas que nós tivéssemos contato, 1% se convertesse. A parábola é de 30, 60 e 100, mas eu estou bem incrédulo hoje, 1% só, tá? Juro de 1%. 1% só se convertesse. Quanto daria desses contatos todos? 1.350 pessoas em 10 anos. Ou seja, a cada 2 ou 3 dias, uma pessoa estaria se convertendo. 1.350? Mas tem 200 mil. Está achando fácil? Então vai fácil, né? Seria muito. Imagina a cada 2 ou 3 dias. Hoje nós temos reunião. O Roberto anunciou que é dia 8 a próxima. Daqui, cada 2 dias e meio, 3 dias, até lá o próximo encontro, nós vamos ter aí 15 dias, nós já teríamos mais 5 no encontro. E até o retiro mais 5. E assim, a cada encontro nós teríamos mais 5 nessa lógica matemática aqui. Parece pouco? E eu não contei nem que esses 1.350 vão estar fazendo a mesma coisa que esses 200. Amém? Então, amados, não estou dizendo que é fácil, que é simples, tudo, que é matemático, mas nós temos que abrir os nossos olhos, que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, sem ser
pesado. E o resto é Deus que vai acrescentar. Eu estou falando o mínimo. A segunda coisa que, além dessa mobilização, dessa estratégia, nós precisamos é de intrepidez. Porque intrepidez os próprios apóstolos pediram. Então não é uma coisa que nós podemos simplesmente matar no peito e achar que nós somos muito bons para fazer. Não. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, depois de falar da armadura de Deus, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca eu anuncie com intrepidez o Evangelho. Nós precisamos pedir. Não é da nossa natureza ser intrépido. Nessas horas, às vezes é atemorizador. Nós precisamos de intrepidez. Mas o ponto que eu quero falar, para finalizar, já passei do meu tempo aqui, mas que para mim é o principal ponto que Deus precisa, que nós precisamos experimentar, é compaixão. Jesus se compadecia das pessoas. Por que nós não falamos mais de Cristo? É porque nós não nos compadecemos muito. Temos que admitir. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e a gente está ali. Nos falta compaixão. Lembram lá de Jonas? Jonas estava indignado com Deus, né? Por causa de Nínive, que ele queria que fosse destruída, eram os inimigos, e Deus salvou aquele povo. E aí ele deita e nasce um arbusto, e vem uma sombra, ele fica feliz, Deus manda um bicho lá, o bicho come, seca, e vem um sol e ele fica bravo. Aí Deus para ele: tu tem compaixão da planta que não te custou nada para fazer nascer? Não teria que eu ter compaixão de Nínive, que tem 120 mil pessoas, além dos animais? Olha, Deus compadeceu até dos animais, gente. Nós precisamos clamar ao Senhor por compaixão. Jesus era movido por compaixão. Lembra os cegos, quando Jesus está passando, eles gritaram: filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus curou. A mulher cirofenícia, com a filha endemoniada, tem compaixão. A mulher se humilhou, tem compaixão. Nós precisamos compaixão, né? Há muitos anos já, o Jorge Mitian, no retiro, falou a origem dessa palavra compaixão, que no hebraico, no grego, é splagchnizomai, que quer dizer ser movido pelas entranhas. Passa a mão na tua barriga agora, as tuas entranhas aqui, ó. Isso aqui são as entranhas. Quando dá um medo, às vezes não dá deu um frio na barriga, aqui era considerado a sede do amor e das emoções. Por isso que falo das entranhas. A compaixão vem daqui, não é daqui fisicamente, é interiormente. Eu sou movido de compaixão pela pessoa que está se perdendo, pela pessoa que está doente, pela pessoa que está morrendo. Se nós não temos compaixão, é porque ainda nós estamos muito envolvidos com a gente mesmo. Deus precisa mudar ia dizer disco, né? Mas isso aí já é do passado. Deus precisa alterar o Spotify, o canal, sei eu. Estou por fora mesmo, eu sei. O Espírito Santo quer ministrar sobre nós uma mudança no nosso coração, para nós nos compadecermos das pessoas. Lembra aquele homem que os salteadores atacaram?
que o sacerdote passou longe, o levita passou longe, mas o samaritano teve compaixão dele. Quantos que estão passando no nosso caminho e nós não temos compaixão? Que nós queremos passar longe, eu estou indo para a reunião, agora não, vou chegar atrasado para o ensaio, vou chegar... O que o Senhor faria? Nos falta muita compaixão. Não estou acusando ninguém, eu estou falando de forma geral, né? Porque eu vejo como isso opera em mim, quantas vezes nós não temos compaixão. Nós não temos compaixão dos políticos maus, por exemplo. Ao invés de ter compaixão para que seja salvo, alguns estão querendo que eles morram. Mas a maior vitória do Senhor é se esses políticos importantes de Brasília se converterem. Se esses homens maus que estão no nosso país se converterem. Nós precisamos ter compaixão deles, porque eles estão indo para o inferno. Ainda que a sua maldade é grande. Quantos não tinham ódio do Paulo, do Saulo, e estavam loucos para ver se Deus fazia um juízo sobre ele? Mas o que o Senhor teve para ele? Salvação. E por causa da salvação dele, ele alcançou muitas pessoas. Eu queria fazer 2 apelos. Tenho tempo ainda? Como é que está? Está estourado? Sim ou não? Eu quero fazer 2 desafios hoje. Primeiro, não precisamos sair do lugar. E não é uma pergunta assim, tipo, agora todo mundo tem que levantar, mas assim, se tu tem esse no teu coração de que essa compaixão está te faltando, e que tu quer ter essa compaixão como Jesus tinha, como os discípulos tinham, como muitos homens e mulheres de Deus têm hoje, nós vamos orar, vamos depois levantar e vamos orar, clamar ao Senhor. Mas depois disso, antes, eu quero desafiar, se nós temos aqui 10 ou 20 homens e mulheres que têm evangelizado, que têm carga, ou que ainda que não estão, mas estão cheios de carga e clamor para ser evangelistas e pregar o evangelho, nós queremos orar com vocês aqui na frente. Aqueles que estão fazendo, aqueles que têm carga, aqueles que querem muito. Não apenas evangelizar, todos nós aqui somos chamados a evangelizar. Estou falando daqueles que vão pregar pelo menos para 7 por semana. Para começar, né? Então, amados, não vou pedir nem para levantar, mas no teu lugar mesmo. Não precisa mostrar para mim, precisa mostrar para o Senhor, se tu quer ter compaixão. Se quiser baixar a tua cabeça, se quiser fazer qualquer coisa, mas nós vamos orar. Espírito Santo, nós reconhecemos que nos falta essa compaixão como tu tinhas, Jesus. A palavra diz que tu, vendo as multidões, te compadeceu delas como ovelhas que não têm pastor. Senhor, abre os nossos olhos nessa noite para olharmos para as pessoas como ovelhas perdidas, que não têm pastor, que estão indo para o despenhadeiro, Senhor, que estão a ponto de morrer, Senhor. Abre os nossos olhos e move as nossas entranhas de uma maneira nova, para que sejamos movidos por esse amor, por essa compaixão, por essa intensidade, Senhor. Abre os nossos olhos. Tu sabes a limitação de todos nós aqui, as dificuldades em cada um aqui, e como talvez seja difícil muitas coisas de serem executadas por nós, mas nós estamos pedindo essa tua compaixão que rompe, Senhor, com essas barreiras, essa intrepidez que rompe, Senhor, com a timidez. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Tu queres que essa
pequena congregação aqui cresça em número, localmente e geograficamente. Então começa a despertar também aqueles que tu vais mandar para outros lugares. Famílias que tu vai unir, movidos pelo Espírito, para arrumar sua mala e mudar para outras cidades, outros estados, onde o Espírito levar. Que sejamos cheios de compaixão. Sejamos uma igreja, Senhor, que se compadece do perdido. Não estamos aqui para mostrar números para ninguém, Senhor. Estamos realmente para te servir e alcançar as pessoas que tu colocares. Não queremos fazer uma obra, Senhor, que causa suor humano. Queremos ter vestes de linho, leves, tranquilas, mas sempre com uma palavra do Senhor. Sempre com uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que revela, uma palavra que manifesta amor. Por favor. E ainda que o fruto não venha no momento que nós esperamos, que essa palavra seja tão do alto, Senhor, que ela se manifeste depois que aquela pessoa vai embora, na sua casa, no seu trabalho, em outras situações. Desperta-nos, Senhor. Te peço em nome de Jesus.